Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bala de Ideias. Neste episódio nós vamos discutir por que você vai ser reprovado em cálculo. Eu sei que é meio chato falar isso para vocês, mas geralmente o nível de reprovação em cálculo é acima de 50%, então a probabilidade maior é que você seja reprovado. Agora, por que isso acontece e como que a gente pode fazer para evitar isso? Bom, eu separei basicamente 3 motivos que têm a ver com essa questão da reprovação em cálculo. Um motivo está relacionado ao aluno, o outro motivo relacionado ao professor e um outro motivo ainda relacionado à própria matemática, tá? Vamos ver cada um desses motivos. Qual é o problema relacionado aos alunos? Olha só, os alunos estão chegando no nível superior cada vez mais com a educação básica em matemática muito mal construída. Então, às vezes você chega a ter alunos que malmente sabem somar frações, malmente sabem fazer uma simplificação, uma fatoração, e ele chega lá para fazer uma disciplina como cálculo. Realmente fica muito difícil ele conseguir acompanhar um curso de cálculo se ele não está legal nesses conteúdos. Se esse for o seu caso, eu recomendo fortemente que você comece agora mesmo a estudar a matemática lá do ensino médio. Comece a estudar radiciação, fatoração, potenciação, a simplificação de frações algébricas, racionalização de denominadores, funções polinomiais de primeiro grau, segundo grau, logaritmo, exponencial, a trigonometria, estuda módulo, equação, inequações, quer dizer, uma gama muito grande de conteúdos, eu sei, mas que esses conteúdos são básicos para você conseguir ter um desenvolvimento legal lá no cálculo. Então, se você não está muito bem na matemática da educação básica, a matemática lá do ensino médio, é interessante você fazer uma revisão. Para ajudar vocês a revisar esses conteúdos da matemática básica, lá do ensino médio, lá do ensino fundamental que ficou para trás, eu recomendo fortemente os canais dos meus parceiros NERC e Rafael Procópio. O canal do NERC é o www.youtube.com/NERC e o canal do Rafael Procópio é o www.youtube.com/matematicario. Esses dois canais são bastante interessantes e tem um monte de conteúdo para vocês lá. É legal vocês darem uma olhada lá e tentar ver se vocês conseguem, através dali, revisar aquilo que ficou para trás, tá? Isso vai ser muito importante para vocês conseguirem se desenvolver em cálculo. Falando agora do problema relacionado aos professores, o que acontece, na verdade, é que alguns professores universitários não têm um perfil para ensino. Você viu o que eu falei, né? Falei alguns, não falei todos e não falei a maioria, tá? Vamos ter cuidado. Bom, então o que acontece? Às vezes a pessoa tem perfil para pesquisa, perfil para fazer extensão, perfil para fazer gestão, mas perfil para ensino, um pouco complicado. Então, essa pessoa acaba depois, pela própria regra da carreira, a lei de diretrizes e bases da educação, obriga o professor do nível superior a dar pelo menos 8 horas de aula por semana. Então, acaba sendo uma situação onde a pessoa não tem aquele perfil para ensinar, mas tem a obrigação legal de ensinar e acaba não dando muito certo. Então, é um problema realmente essa questão. Agora, a gente tem que tomar cuidado, né? Nem sempre, quando o aluno não aprende, significa que o problema foi o professor. Da mesma maneira que também nem sempre significa que o problema foi o aluno, tá? Então, tem uma questão muito delicada aí. O processo de ensino e aprendizado, ele tem 2 atores. Tem um professor que tem que fazer a parte dele, tem um aluno que tem que fazer a parte dele. Se um dos dois não faz a sua parte, o negócio não funciona, tá? Então, realmente é muito delicada essa questão. Dando meu próprio exemplo aqui, no meu curso de cálculo aqui no YouTube, às vezes você pega o mesmo vídeo, um comentário de uma pessoa lá me xingando, dizendo que não conseguiu aprender e tal, falando um monte de palavrão, e no mesmo vídeo, você rola um pouquinho, tem outro comentário, uma pessoa dizendo que conseguiu aprender, que conseguiu com aquele vídeo entender aquele conteúdo, e que foi por causa daquele vídeo que ele conseguiu desenvolver. Então você veja, 2 pessoas assistiram aquele vídeo, uma me xingou e a outra disse que conseguiu aprender. E é o mesmo vídeo. Então é muito delicado realmente essa questão. Nem sempre tem um casamento muito bom, uma sinergia muito boa entre o professor e o aluno. Acontece, tá? Então tem que estar uma energia muito bacana entre os dois para conseguir fazer esse processo dar certo. Aliás, abrindo um parênteses aqui, para que a pessoa precisa xingar no YouTube? Eu não entendo. A pessoa tá lá o vídeo, ele pode mudar para outro vídeo. Se ele não gostou do vídeo, ele vai lá e bota um não gostei. Ele vai lá e faz uma crítica construtiva, muito educada, né? Ou então ele vai lá e muda para outro vídeo e busca lá outro vídeo que ele quiser. Para que xingar? Eu não sei, é muito ódio no coração dessas pessoas. Falando agora de um problema relacionado à própria matemática, o que acontece é o seguinte. Na educação básica, a matemática é vista como se fosse uma coleção de passo a passo. Cada probleminha você tem um passo a passo para resolver e pronto. Então tá lá, por exemplo, resolva x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aí tem lá, primeiro passo, identifique os coeficientes a, b e c. Segundo passo, calcule o discriminante, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Terceiro passo, aplique na fórmula resolvente, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quarto passo, você tem lá as raízes de x1 e x2. Claro, vai depender lá daquele delta, né? Se é maior que zero, se é igual a zero, se é menor do que zero e tal. Mas enfim, tem um passo a passo para você seguir. Aí essa pessoa chega no nível superior e tem um problema assim. Prove que se limite de f de x quando x vai para c é igual a L e limite de g de x quando x vai para c é igual a m, então o limite de f de x mais g de x quando x vai para c é L mais m. Ele pergunta assim, prove que? Como assim? Cadê o passo a passo disso?
E aí começa a problemática. Não tem um passo a passo pré-definido para tudo quanto é problema desse tipo. Cada probleminha desse, você tem que usar uma linha de raciocínio diferente. Às vezes você vai fazer um certo procedimento, um certo pensamento para provar esse que eu falei agora, da soma dos limites, e não vai ser exatamente o mesmo argumento e o mesmo procedimento para o produto de limites. Então você veja, é um problema muito diferente. Quando você tem lá um monte de passo a passo, que é tudo muito confortável e tal, é só você chegar aqui, seguir aquilo e você chega, e numa situação onde você não tem isso. Fazendo um comparativo da matemática com o carro, é como se fosse o seguinte. Na educação básica, você aprende a dirigir o carro. Então, você tem um passo a passo para dirigir um carro. Ó, você pisa esse pedal desse jeito, pisa esse pedal desse outro jeito, mexe essa alavanca desse jeito aqui, e etc. Você vai dando o passo a passo para você dirigir um carro. Já no ensino superior, você vai construir um carro. Então, é outra coisa que você vai fazer. Não é mais só simplesmente dirigir um carro. Você vai ter que melhorar o carro, desenvolver o carro, otimizar o carro, criar novos carros. Então, pensando na matemática, é algo parecido. Lá na educação básica, você aprende a mexer, a simplesmente os procedimentos para você fazer para resolver certos problemas. Já lá no ensino superior, você aprende a desenvolver a matemática, a otimizar a matemática, a criar novas coisas na matemática. Então, são coisas bem diferentes, né? Você usar e você criar. Ou seja, você não precisa saber construir um carro para dirigir um carro, tá? Então, da maneira que você não precisa saber desenvolver a matemática para você poder usar a matemática. São habilidades diferentes. Só que aí você faz uma quebra muito abrupta, né? Você chega lá da educação básica, onde você só aprendia a dirigir, e chega lá no ensino superior e fala, agora constrói o carro. Então, quer dizer, é bem complicado mesmo essa transição. Então, você tem que ter acessibilidade para poder transitar de um do outro. Inclusive, tem um livro interessante chamado Introduction to Mathematical Thinking, a Introdução ao Pensamento Matemático, de Keith Devlin. Pena que só tem, por enquanto, em inglês, tá? Mas ele é bem legal porque ele é um livro pensado justamente para isso, para pegar alunos, primariamente, né? Foi um livro pensado para pegar alunos que estão no primeiro ano lá de um curso de engenharia, de matemática, de física, né? Curso de área de exatas, e dá para ele a introdução ao pensamento matemático, a como ele faz essa transição da educação, como ele teve, básica, que é só um monte de passo a passo, para uma educação no ensino superior, onde ele tem que aprender a pensar matematicamente, tá? Inclusive, tem um curso no coursera.org, vou botar o endereço aqui para vocês aqui embaixo, nesse vídeo, onde você pode fazer um curso sobre introdução ao pensamento matemático, oferecido justamente por esse professor, tá? Acho que o curso está em português, acho que os vídeos estão com legenda em português, então vale a pena você dar uma conferida, certo? Para você conseguir melhorar um pouco mais e ver se consegue transitar melhor. Porque acontece às vezes o aluno que teve uma educação boa lá no ensino médio, tá? Aluno que não teve um problema tão ruim assim, que teve uma nota boa no Enem, inclusive, aí ele chega na disciplina de cálculo e, pum, afunda, tira uma nota baixa. Aí ele chega assim, professor, nunca na minha vida eu tirei uma nota tão baixa. Tô me sentindo um burro, eu pensei que era um gênio na matemática lá na educação básica, que eu tô vendo que eu não sei nada. Então, às vezes, a questão é justamente a mudança, a transição de como é que você tem a matemática na educação básica e a matemática no ensino superior, tá? Então, é realmente diferente as duas coisas, certo? Esses foram 3 motivos que, na minha opinião, contribuem para a reprovação em cálculo. Deixem na seção de comentários o que vocês acham, relatem a experiência de vocês com essa disciplina. Não esqueça de deixar o curtir lá na aula, de compartilhar nas suas redes sociais e, claro, inscrever-se no canal, tá bom? Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, certo? Tchau! www.com Vou falar mais sobre professor universitário? Sobre o que eu posso falar? Sobre... Desculpa. Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.